Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa das histórias de sobrevivência mais malucas da natureza, sobre uma criatura que basicamente rasga o livro de regras da biologia. Pensa bem, um animal pode sobreviver sem o coração? A lógica grita que não, né? O coração é o motor de tudo. Mas como sempre, a natureza tem umas exceções que, olha, desafiam a nossa imaginação. Essa aqui, por exemplo, pode. Conheçam a lesma do mar sacoglossa. E não é que ela sobrevive por uns minutinhos, não. A cabeça dela sozinha é capaz de regenerar um corpo inteirinho, novinho e folha, com coração novo e tudo. Então, vamos entender direito esse fenômeno. Como é que uma cabeça consegue não só sobreviver, mas construir um corpo novo do zero? Pra gente entender o que está acontecendo, a gente precisa conhecer uma palavra: autotomia. É basicamente o ato de descartar uma parte do próprio corpo de propósito. O exemplo clássico que todo mundo conhece é a lagartixa que solta o rabo para escapar de um predador. É uma tática de sobrevivência bem conhecida. Mas o que essa lesma do mar faz tá em outro nível. A autotomia normal é soltar uma parte que não é essencial, tipo o rabo ou uma pata. O que a gente vê aqui é o que estão chamando de autotomia extrema. A cabeça se separa do corpo inteiro, deixando para trás o coração, os rins, tudo. É como se a lagartixa largasse tudo, menos a cabeça. Agora, vamos conhecer as estrelas dessa história e ver o que foi observado sobre essa habilidade impressionante delas. Os pesquisadores observaram esse comportamento em duas espécies em particular, a Elysia cf. marginata e a Elysia aproviridis. As duas são capazes dessa façanha de regenerar o corpo inteiro a partir só da cabeça. E essa imagem aqui, ela diz tudo. A gente vê a cabeça, viva, se mexendo, logo depois de se separar do corpo que foi abandonado. E o mais bizarro, o coração continua batendo naquele corpo por dias, às vezes até por meses, mas o corpo nunca regenera uma cabeça nova. Só a cabeça tem esse poder de recomeçar. Tá, mas quão rápido essa mágica toda acontece? A linha do tempo da regeneração é simplesmente impressionante. A velocidade do processo é o que choca. No dia zero, a cabeça se solta. E em questão de horas, ela já tá lá, se alimentando de algas como se nada tivesse acontecido. Em uma semana, o coração já começou a se regenerar. E em cerca de 20 dias, um corpo novinho e funcional está completo. É uma recuperação inacreditavelmente rápida. Mas claro, tinha que ter um porém nessa história, né? Esse superpoder não dura para sempre. A idade da lesma é um fator decisivo aqui. A diferença é gritante. As cabeças das lesmas mais jovens se alimentaram, sobreviveram e se regeneraram. Já as cabeças das lesmas mais velhas simplesmente não se alimentaram e morreram em uns 10 dias. Então, parece que essa habilidade é um truque da juventude. Isso leva a gente para a próxima grande pergunta. Por que passar por algo tão drástico? Por que abandonar um corpo inteiro? A primeira ideia seria para fugir de predadores, mas o estudo mostrou que isso é bem improvável. O processo leva horas, não é uma fuga rápida. E ataques simulados não fizeram as lesmas se soltarem. A hipótese mais forte, na verdade, é outra: se livrar de parasitas. E aqui está o provável culpado. Os pesquisadores descobriram que as lesmas que faziam isso estavam, na maioria das vezes, infestadas com um parasita interno, um tipo de copépode chamado Arturius sp. Ao descartar o corpo, a lesma também descarta o parasita que a impede de se reproduzir. É genial! Para se livrar desse hóspede indesejado, a lesma está disposta a jogar fora até 85% da sua massa corporal total. É, sem dúvida, uma das medidas de controle de parasitas mais radicais que existem no reino animal. Certo. Mas como a cabeça sobrevive por semanas, sem um coração ou um sistema digestivo para processar comida? A resposta está numa arma secreta muito especial. Essa arma se chama cleptoplastia. É a habilidade de roubar cloroplastos, que são como pequenas usinas de energia solar das células das plantas, das algas que elas comem. Elas não só digerem, elas incorporam essas usinas nos próprios tecidos. Então o esquema é o seguinte: a lesma come alga, rouba os cloroplastos e espalha pelo corpo todo, inclusive na cabeça. Depois que ela se decapita, a cabeça usa esses cloroplastos roubados para fazer fotossíntese, transformando luz do sol em energia. Essencialmente, a cabeça vira uma pequena folha movida à energia solar, enquanto reconstrói o resto do corpo. Como os próprios pesquisadores Mito e Yusa colocaram no artigo de 2021,
Esses sacoglossos conseguem obter energia para sobreviver e se regenerar a partir da fotossíntese dos cleptoplastos, mesmo quando não conseguem digerir comida. A história dessa lesma do mar nos mostra que os limites da biologia são muito mais estranhos e maravilhosos do que a gente imagina. Isso deixa a gente com uma pergunta no ar. Que outros segredos incríveis de regeneração e sobrevivência ainda estão por aí, escondidos na natureza, só esperando para serem descobertos?